Será que agora veio? Aê! Agora funcionou. Ai, Ufa! boa noite, que bom. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que alegria ter você aqui. Obrigada, Cássia, obrigada. A alegria é toda minha. Agradeço mesmo. Ai, que bom. O tema dessa live é como ser mãe de muitos filhos, porque você é uma pessoa que eu posso considerar que tem muitos filhos. Eu tenho 5, eu não acho que seja muito. Eu acho que assim, uns 8 pra frente, acho que é muito. 5 ainda não. Então, Ô, Cássia, tem um sim. padre conhecido nosso que ele dizia assim, que todas as neuras de uma mãe, elas são curadas no quinto filho. Ele falava isso, sabe? Então, era o conselho que ele dava. Então, pode ser que seja verdade, né? Então, a grande parte, né, quando a gente chega no quinto filho, e você é chamada a superar, né? Sabe? De neuro, ele estava falando de neurose, Nossa, que essas coisas. importante você falar isso. Eu estava conversando com as minhas amigas há um tempo atrás sobre o quinto filho. A Maria Clara veio, né? Ela é a quinta. Eu senti, assim, um ritmo diferente dentro de casa, tá? Eu percebi, falei, olha, agora o bicho deu uma pegada aqui. Eu preciso ser mais ligeiro no negócio, entendeu? Senão eu não vou dar conta, não. E elas comentaram a mesma coisa, falaram assim, parece que é o filho do amadurecimento, assim. A galera tá começando a ficar maiorzinha, né? Então não é a mesma coisa de antes. Nossa, que interessante você falar disso. É uma palavra de um padre. Eu falei, Uhum, e eu fiquei atenta. Quando eu cheguei no quinto filho, eu falei, opa, agora uhum. vai. Agora vai, né? Né? Não tem tempo para reclamar, né, Gisele? Assim, a minha mãe comenta isso. Ela fala assim: com tanta criança dentro de casa pulando, tanto serviço, não tem tempo para nada. Assim, você só vai servir, não tem tempo de reclamar, você não vai ficar pensando na abobrinha porque é muito trabalho. Sim, sim, bem isso, Bom, vamos lá. exatamente. Gisele, eu quero que você se apresente para as minhas seguidoras. Eu quero saber quem você é, porque eu te conheço aqui no Instagram, mas assim, eu não conheço exatamente a sua história, né? Como que você se tornou mãe de tantos filhos? De onde que você é? Porque eu sei que você é muito rica, cheia de empregada que te ajuda a cuidar desses filhos, não é? Então eu quero que você conte essa história para nós. Por favor, fique à vontade, estou aqui para te ouvir. Obrigada, Cássia. Obrigada, Cássia, obrigada. Bom, meu nome é Gisele e eu sou casada com o Antônio há 14 anos. E nós temos 14 filhos de 13 gestações. Então, a Uau. nossa primeira gestação foi uma perda, e daí nasceram, a primeira e a quinta. E Uhum. daí nasceram 12 crianças, e sendo uma gravidez que foi a última gemelar, né? Então, são 13 gestações e 14 filhos, né? Uau. Então, assim, ao longo, um filho nascendo a cada ano. E daí, nesse último ano, 2. E você sabe, Cássia, dos gêmeos, é como assim, se eu tivesse, como que eu tivesse feito, prestado um serviço e agora eu tivesse recebido um prêmio, sabe tipo um 13º salário? Sabe um negócio a mais? Exatamente esse sentimento que eu tenho da Nossa. gravidez dos gêmeos, né? Nossa. Que às vezes as pessoas olham e falam assim, coitada, ela Uhum. já tinha 10 e agora veio 2, né? E não, sabe? Eu recebi essa gestação e esses últimos bebês como de fato um prêmio. Senhor, obrigada. Eu Ai, que não bonito. precisava, sabe? Eu sempre brinco que eu ganhei na Mega Sena sem jogar, sabe? Porque foi a realização de um sonho. Né? Sabe essas coisas que a gente gostaria, mas você não comenta, ou assim, é muita audácia Uhum. querer e desejar, né? Então, esses últimos 2 bebês, o Joaquim e o Benjamin, a gravidez e tudo é a realização de um sonho mesmo, sabe? Um prêmio. E, bom, eu assim, se eu te falar, sabe, Cássia, que eu sonhava em ser mãe, em ter filhos, Uhum. que eu sempre fui uma pessoa que levei jeito com crianças, isso não é verdade. Talvez Uhum. pelo contrário. Né? Às vezes você olha uma pessoa com muitos filhos, ou que tem uma família numerosa, e a gente pensa assim, pá, mas ela gosta de criança, né? Ela, Uhum. ela, né? Ela leva jeito. É porque Não, ela leva não. junto. Não. Eu sempre fui uma pessoa, assim, antes de me casar e até depois, né? Apesar de eu ter um temperamento que não é inclinado a isso, e eu acho bonito isso na maternidade, Cássia, porque a gente derruba o muro do temperamento com a vida real.
Uhum. Né? Então, assim, às vezes, você tem temperamento, não sei o quê. Só que a minha realidade, a minha história de vida, ela me inclinou para um lado que, de repente, não é o do meu temperamento. Então, eu sempre fui uma pessoa pessimista, introspectiva, uma pessoa, assim, que se eu pudesse, eu ficava isolada do mundo, sabe? Uma pessoa, assim, com muita coisa, sabe? Está Muita falando de coisa. mim, Gisele? Você está me descrevendo? Tá entendendo? Você tá entendendo? Então, assim, esse negócio de tá aqui me expondo no Instagram, de estar assim, Uhum. às vezes falando da minha vida, de coisas, às vezes até mais íntimas e tal, é, é uma coisa que eu nunca, que não faz parte daquilo que eu vivi até hoje, sabe? Não condiz. Eu olho e falo assim, gente, o que está se passando, né? E aí eu respondi a um chamado de Deus. Então, e essa sou eu. Uhum. Uhum. Eu era uma pessoa pessimista, introspectiva, incapaz, aquela pessoa recuada, aquela pessoa que não dava um dia de serviço para Jesus, Uhum. sabe? E que só que eu estava disposta, porque do jeito que eu estava vivendo, sabe, Cássia, o meu fim ia ser uma pilha de tarja preta, sabe? Depressão em cima de depressão. Eu acredito que se eu tivesse levado a minha vida com as minhas forças, assim, com as minhas inclinações, eu sabia que ia dar ruim, né? E aí eu tive esse encontro com Cristo, sabe? Que me olhou lá naquela condição que eu estava e me chamou à vida. Então, é exatamente essa sensação que eu tive. Que eu estava sem vida, uma pessoa que, né? E Deus me chamou à vida. Então, Uhum. diante desse chamado de Deus à vida, eu também queria ter a vida que Ele quisesse me dar, né? Então, Senhor, eu não sei de nada, né? E é claro, não com essa solicitude, com essa abertura, dando cabeçada, né? Dando Sim. cabeçada, esbarrando em mim mesma sempre, né? E estava disposta a isso, né? E Deus me chamou ao matrimônio. Eu pensava na vida religiosa, Cássio, eu pensava em ser freira. Eu fui no encontro, numa peregrinação que teve na Alemanha, e o pessoal visitou ali Lisieux. E aí eu falei, não é Hum. agora. Agora Deus vai me chamar para a vida É. religiosa e eu vou estar aqui em Lisieux e vai ser a coisa Nossa, mais, perfeito, mais né? top. Mas aí eu tinha uma relíquia de Santa Teresinha, o antebraço dela, né? E aí eu olhava para aquela relíquia e ficava assim, cadê o chamado? E eu olhei e falei, olha, Senhor, Ah, eu tô sentindo que o Senhor não está me chamando para a vida religiosa. E embora eu quisesse, mas sabe quando não tem aquele. Porque um chamado vocacional, ele é assim, né? Deus te responde concretamente. Não é uma coisa sim, que eu você acredito nisso. quer. Você não tem Deus te dúvidas. responde. Eu falei, se o senhor não está me chamando, então providencia a Uhum. minha vocação. E se é para o matrimônio, providencia um marido Sim, que seja o teu agrado. Isso sim. eu pedi para Santa Teresinha naquele dia, sabe? É, é, e aí, passado uns 6 meses, apareceu o Antônio. O Hum. Antônio foi meu primeiro namorado, sabe? Já casei logo de cara, vamos dizer assim, né? E também não foi um namoro assim que eu é, era apaixonada por ele, né? Que era o meu sonho casar. Então, sabe, eu sentia, eu vi que era a vontade de Deus, sabe, Cássia, porque não vinha de encontro com os meus planos. Uhum. E se viesse, eu também duvidaria que não era. Né? Por exemplo, Uhum. eu sempre sonhei em casar e ter uma família grande. Mas eu ficaria mais atenta ainda se era para isso que Deus me chamava. Né? Então, isso é uma coisa muito importante da minha história, sabe? Porque eu lembro o dia que eu casei, eu estava assim, até um pouco preocupada, né? E o Antônio me olhou e falou assim, ai, nega, parece que você não está feliz. Eu falei, eu tô feliz. Só que essa minha tendência pessimista, recuada, eu fiquei pensando Uhum. já logo no sofrimento que eu estava abraçando, na Uhum. cruz. Eu não estava casando enganada, achando que eu ia, né, ter aquela vida maravilhosa, que Sim. é contrária ao que os meus pais tiveram, né? Uma pessoa assim muito traumatizada com a família de origem. É uma bagaceira, Cássia. Uma bagaceira, sabe? Aquela bagaceira que Deus amou e restaurou. E aí eu fui para o matrimônio já consciente, né? Antes de casar eu tinha consciência né? Para entrar no matrimônio eu tomei conhecimento do que se tratava. É claro, não pela minha
capacidade, mas também pela providência de Deus, né? Deus veio ao meu encontro também nisso, me mostrando através das famílias que eu tive contato na comunidade, na igreja, eu olhava e via que, gente, não vai ser diferente da vida dessas pessoas, né? E também eu não olhava com esse olhar de ilusão, né? Eu via ali que tinha sofrimento, tinha dificuldade financeira, tinha, sei lá, adultério, né? Via aquelas pessoas se perdoando e se amando. Então, era nisso que Deus estava me chamando e era isso que eu queria responder, né? E de receber os filhos, né? Da família numerosa. Então, assim, sabe, Cássia, o Antônio era um pré-requisito para casar. Ele ter uma mentalidade aberta à vida. Não que o Antônio era um rapaz da igreja, era tipo um seminarista que deixou Sim. de ser padre para casar comigo, porque tem isso, sabe? Isso daí é sorte grande, tá? Porque tem assim, aquela pessoa que já entende da doutrina. Então é uma pessoa assim que já está preparada, o Antônio. Não. Não, ele ia na missa uma vez por mês que tinha na comunidade do sítio que ele morava. Ele mal terminou a catequese, sabe? Mas eu via, né, e Deus me iluminou nisso, um potencial nele, de escutar a Deus. Então, quando o Antônio ia comigo na missa, ou algum encontro, alguma coisa, a gente não ficava assim namorando eu e ele assim, conversando à toa, né? Então, eu tinha esses momentos de espiritualidade na paróquia, então a gente sempre estava ali, né? Então, eu observava aquilo ali, porque ele poderia estar simplesmente para me acompanhar, né? Para ser um momento de encontro, ou coisa pouca, um momento de encontro nós dois, ou ser um momento assim, que é uma oportunidade de Deus para entender. Porque às vezes eu vejo isso em muitos namoros, às vezes pessoas que chegam até mim, que ignoram totalmente os fatos do namoro, do noivado, né? Achando que aquilo ali, quando é positivo, a pessoa, né, joga confete. E quando é negativo, ela joga para debaixo do tapete, né? Achando que aquilo vai. Né? E graças a Deus, através da igreja, a igreja me ajudou a ver. Né? E os defeitos que o Antônio tem hoje em dia, eu não vou falar de defeito, mas não como quem analisa ele, né? Olha, esses são os defeitos, essas são as qualidades. Mas aquilo que é uma dificuldade para eu amar, é uma dificuldade para eu perdoar, eu já tinha visto. E eu botei na balança e falei, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu estou disposta. Não que eu era capaz, né? De falar assim, olha, isso aqui eu sou capaz, isso aqui eu não sou. Isso, né? A minha, eu não sou, né? Assim, eu fui apoiada em Deus mesmo, né? E só que estar aberto à vida, no sentido assim, de entender do que se trata isso, né? De querer me amar inteiramente, né? Recebendo os filhos que Deus quisesse enviar para nós, e está disposto. Então, eu vi isso, né? Deus me confirmou. E aí, as crianças começaram a chegar. Quantos anos você tinha, Gisele, quando você casou? Quanto tempo? Quantos anos você tinha? Eu engravidei na lua de mel. E aí, quantos anos você tinha? Eu tinha 28, 27 anos. 27 anos eu tinha. Já era madura, né? Só que imatura em algumas coisas, né? Por exemplo, no sofrimento em relação ao outro, né? Quando a gente tá na casa da mãe, a gente tem relação com a mãe e com as minhas irmãs, mas assim, sempre mais fechada em mim mesma, né? Fazendo as minhas coisas, ganhando meu salário, ajudando em casa como era possível, ajudava no serviço de casa quando... Ajudava, assim, mas não era aquela doação como eu estava sendo chamada no matrimônio, né? Então eu era imatura em relação a isso, né? A minha avó, por exemplo, que casou com 14 anos, tinha muito mais maturidade no trabalho doméstico do que eu, né? Ela acendia fogão de lenha. Então, assim, uma robustez, sabe, no ser que o trabalho dá, Cássia. Sim, é verdade. Esse negócio da gente ficar estudando, né? Eu não estou falando que não deva, mas a gente suspender a nossa ajuda no lar, no trabalho ali da nossa casa, porque a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente faz faculdade, a gente lê. Então, isso, ele causa um buraco, um rombo ali no nosso ser. A gente fica assim, meio molenga, sabe? Então, essa robustez que eu precisava, que Deus preparou para mim na minha casa, eu me esquivei e ela me fez falta.
fez falta ali naqueles primeiros anos de casada, né? Mas assim, como eu estava disposta a que Deus fizesse comigo aquilo que fosse o meu bem, né? Então a gente abraça, né? O primeiro parto. Eu falei, bom, eu quero receber os filhos. E eu via as mulheres sofrendo muito porque tinha uma cesárea. E o sofrimento da cesárea não está somente em ser uma dificuldade do corpo, né? Está em você encontrar uma equipe médica que te aceite depois. Sim. Então, um filho, 2, 3 cesáreas. Então, ela não está só na limitação física que você vai ter que enfrentar, mas está no mundo, no hospital, no postinho, sei lá. Então eu via isso e que é um sofrimento grandíssimo, sabe? Muito grande. Porque, né, além da dificuldade, você ainda tem que desbravar coisas e pessoas que para te atender, É uma né, para te cruz a prestar o mais, atendimento né? médico, para fazer o seu parto, né? Então, eu sabia, eu abracei aquele parto ali, um pouco conhecimento, mas sabe o que foi o meu guia no meu primeiro parto? Eu pensava assim, Cássia, todo mundo conseguiu até hoje. Um Sim. monte de gente deu à luz. Milhões. Eu vou conseguir. Não é possível que eu não vou conseguir. Eu vou conseguir. Sabe como? Na força do ódio. Sabe Exato. assim? Eu falei, não, gente, não é possível. E eu quase assim, foi muito difícil, né? O primeiro parto é uma coisa assim, uma experiência muito, muito diferente do que aquilo que a gente espera, né? Então, foi difícil, foi demorado, foi doloroso Assusta, e tal. né? Mas aconteceu, aconteceu. Nasceu e eu fiquei assim como que aquilo foi uma experiência assim dura para mim. Mas passado algumas horas, né, no dia seguinte, eu falei, bom, Senhor, eu já estou disposta a outro. Eu sempre volto do hospital, eu tenho parto hospitalar. 3 dias de internação. Quando eu volto, eu já volto com aquela cura. Senhor, obrigada, deu tudo certo. Então, até logo, né? Até o próximo, né? E aí, eu fui com aquele neném para casa, né? Eu tinha alguns esquemas, sabe, Cássia, em relação a cuidar dele, a educar, né? Eu tinha algumas coisas assim, por exemplo, umas bobeiras, tipo, não deixar dormir do peito, dormir na cama comigo. Algumas coisas assim que eram como se fosse assim o que era indicado para todo mundo, que seria um benefício realmente, né? Mas eu não tinha noção do que era aquilo ali na prática, né? Essa noite, por exemplo, aqui está muito frio, aqui no sul, né? Deu uma despencada da temperatura, e apesar da minha cidade aqui no Paranaí, ser uma cidade quente, a gente, aliás, apesar de ser aqui o Paraná, né? Mas aqui é uma cidade quente, o noroestão do Paraná é quente, né? E aí a gente deu aquela estranhada. Então a minha casa não é uma casa assim que tem aquecimento, na hora que esfria, esfria, né? Na hora que tá calor, tá calor. E aí, essa noite, nós colocamos bebês na nossa cama, os gêmeos e o Joaquim e o Benjamin, para se aquecer. Sim. E eles estavam acordando, chorando de frio. E eu falei, meu do céu, tipo um ninho mesmo, sabe, Cássia? Tipo um ninho. Né? Então a gente vê assim, que tem algumas coisas circunstanciais que não dá para você fincar pé. Primeira coisa que eu entendi sobre a educação dos filhos, sabe? Porque aquilo ali depende de uma pessoa, que sou eu, que é limitada, que pode sucumbir a qualquer momento. E depende do outro também. Depende da criança, né? Que é a pessoa mais importante, né? E aquilo foi né, acontecendo na minha experiência. E aí, 4 meses depois que o Davi nasceu, eu já engravidei novamente, da Maria Isabel. E aí, 5 meses depois que a Maria nasceu, eu engravidei da Ana Rita. E aí foi indo, sabe? Assim, com um espaçamento bem pequeno entre eles. Então eu tinha muitos bebês. Então, por exemplo, quando a Ana Rita nasceu, o Davi tinha 2 anos. Ele era meu terceiro filho. Então, eu olhava para aquele. Só um bebezinho ainda. E aquilo não me assustava, sabe, Cássia? Porque eu entendia o que era um bebê. Porque quando você sai de um bebê e dá um espação,
e você está com uma criança de 5 anos, que é uma criança desafiadora, 4 anos, você esquece o que é um bebê. E aí você fica naquele desespero, que eu tô com essa criança, eu tô com esse bebê. Então, assim, ao contrário do que parece, a maternidade frequente, ela não é um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, aquele monte de bebê chorando. Mas você já sabe o que é o choro de um bebê. Então, no teu coração e na tua cabeça, aquilo está muito presente. Fralda, mamadeira, cólica. Então, você está assim, com a mão na massa. É bem essa expressão. E interiormente eu pensava assim, gente, se eu der um espaço nisso daqui, eu não vou querer mais retomar. Eu não vou querer me desestabilizar. Sim. Como é que eu não vou querer? Eu vou relutar. Isso vai me causar um pouco de sofrimento. Então, assim, foram vindo aquelas crianças, eu tinha assim, um berçário, né? Chegava um ponto que eu tinha 5 crianças e o mais velho tinha 4 anos. Né? Chegou a esse ponto, né? Davi tinha 4 anos. Quando o meu 5º filho nasceu, foi o Miguel. É muita fertilidade pra mulher só. Já pensou, Cássia? Não, Cássia, eu me casei com Deus 28, queria 27 muito. anos. Você tá entendendo? Então, assim, aí a turma falava assim, olha, amamenta que você não engravida amamentando. Só que eu não via a maternidade, a amamentação como um contraceptivo, né? Natural, vamos dizer assim, né? Eu falei, bom, eu vou amamentar porque precisa amamentar o bebê. Não é porque eu quero, né? Então, eu sempre engravidei amamentando exclusivamente. Até o 7º filho. Todos eles mamaram no peito até 6 meses. E eu engravidei ele 2, 3, 4 meses depois do parto. Então, 30 dias após o parto, Cássia, o meu ciclo retornava. Feliz e contente, entendeu? Você entendeu? Então, assim, as regras da fertilidade não se aplicavam a mim. Mas isso não me causava sofrimento, sabe? Porque eu não estava buscando isso, né? Eu estava, olha, qual que é o motivo, né, para não receber esses bebês? E a gente tinha... O Antônio ganhava pouco, a gente não tinha casa própria, pagava aluguel. Era assim, a gente vivia numa situação que não dava para ter nenhum filho. Eu tinha que sair para trabalhar e ajudar na renda da minha família. Se eu fosse olhar para a renda como uma condição para receber os filhos, eu teria parado no Davi. E olhe lá. Né? De verdade, sabe, Cássia? Não é uma coisa assim que eu estou dizendo que né, a gente tinha uma renda. Na época, o salário mínimo, acho que era R$ 400, na época que o Davi nasceu. Então, a gente tinha aquela renda ali. E quando o Davi nasceu, ele tinha 27 dias, o Antônio foi demitido, porque era 2008, ele trabalhava numa usina. E aí foi uma crise, daí muitas empresas tiveram que mandar os funcionários embora. E ele ficou desempregado. E eu estava com um bebezinho recém-nascido e isso não me abateu. Eu falei, Senhor, não me abateu ao ponto assim de me preocupar. Não, agora vamos ter que dar um tempo. Tem que dar um tempo, porque até você se estabilizar no trabalho. Não, sabe, Cássia? Eu tinha certeza que que aqueles filhos vinham de Deus e que Ele ia dar conta de nos ajudar a cuidar. Eu tinha certeza. Nenhum dia eu pensei assim, será? Nenhum dia. E aí, bem, não pensei em voltar ao trabalho, porque é uma necessidade para as crianças pequenas que eu estivesse ali. Então, não tinha como eu ter um filho tão próximo um do outro. Em primeiro lugar, como é que eu ia trabalhar, Cássia? Eu ia voltar da licença maternidade grávida. Outro dia eu vi a Iracema contando. Eu já voltei da licença maternidade grávida e eu contando. Gente, que sofrimento que isso é. Sofrimento assim, no caso de você ter que... Não, olha, eu tô grávida, vou ter que sair para fazer pré-natal. Então, isso é uma coisa que a gente pode se poupar. Era uma cruz que eu não queria carregar, né? Então, assim, para mim, era uma proteção à minha casa. Me submetida àquela renda que meu marido pudesse dar. É claro que eu não ficava sentada em casa esperando ele trazer as coisas, né? Eu fazia o que eu podia em termos de economizar realmente, sabe? Não comprava roupa para criança, enxoval, essas coisas, né? Então a gente usava aquilo que a gente recebia das amigas. Porque assim, as pessoas acham que é uma indignidade você não ter... Eu já recebi muitas mães assim, né? Sim. Olha, eu não tenho dinheiro nem para comprar o enxoval do meu bebê. Sim. Eu fiquei pensando, gente, mas qual que é a necessidade de você comprar enxoval? Se você pode abrir a boca e falar assim, olha, eu tô grávida de um menino. Quem tiver
roupinhas, pode me passar que eu aceito de bom grado. E aí, Ser eu humilde. fui receber, eu recebia tudo isso, sabe, Cássia, com gratidão a Deus. Não era uma coisa resignada assim, olha, coitada de mim, tô tendo que usar roupinhas que já foram usadas por não sei quantas pessoas. Eu ficava muito agradecida. Pegava aquela sacola, destrinchava ali, ó, ah, isso aqui eu adorei, se eu vou usar, e já lavava e já guardava. Sabe assim, eu amava, não era uma coisa assim que era, ai, que vou ter que usar esse macacão. E as coisas que eu ganhava era infinitamente superior às que eu poderia comprar. Não porque a minha renda era pouca, mas mesmo que eu pudesse comprar, eu não pagaria R$ 300 num macacãozinho. Às vezes eu ganhava roupa desse porte, né, que a pessoa usou. E ontem eu estava conversando com uma psicóloga no meu perfil, e ela dizendo assim, porque quando você ama, você também, amor atrai amor. Então, as pessoas que vêm me dar uma sacola de roupa, não me dava assim, olha, sua miserável, toma essa sacola aqui para você Uhum, pôr no seu neném, uhum. sua fábrica de filho. Não. Aquela roupa que ela usou no bebê dela, que ela comprou aquele enxoval com carinho, ela juntou tudo, pôs numa sacola e levou para mim usar no meu bebê. Então, assim, era quase que um pedaço do filho dela que ela estava me Ah, trazendo, da uhum. vida, da história dela. Então, assim, eu via isso com amor também. Então, essa pessoa tocada por esse amor, né, de a gente estar ali recebendo os nossos filhos numa situação financeira um pouco com dificuldade, é, 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 se sentia tocada, porque ela poderia pegar aquela roupinha, vender num brechó, Uhum. ou deixar guardada, ou doar para qualquer outra pessoa. Mas ela vinha até mim, né? Então, muitas vezes, e as nossas amigas também começam, nosso ciclo de amizade também começa a ser assim, né, Cássia? As mulheres que É. estão dando à luz, você manda uma coisa, depois essa coisa volta para você, Devolve. e às vezes quando você se dá conta, a roupa que você usou no seu primeiro bebê, ela tá rodando ali, você A fala, roupa olha, de usei batismo isso vai na minha rodando, cozinha. nós vamos trocando. É a roupa, exatamente, exatamente. Então, um pouco essa mentalidade que Deus me deu, e que eu não tinha, porque eu era aquela pessoa que trabalhava, mas às vezes pagava cento e tantos reais dos meus R$ 400 de salário num vidro de perfume, sabe? Então, eu tinha essas coisas que eram para mim igual igual é para as outras pessoas. Eu tinha uma maquiagem cara, comprava um negócio do Boticário, sabe assim? Então, era coisa que era incompatível já com a minha renda. Não Uhum. era compatível com a minha renda, esse tipo de coisa. Mas assim, como eu não tinha um periquito para dar água, a gente tem essa vida assim, né? E eu tive que destronar esses ídolos, né? Porque depois, é claro que eu não estava querendo perfume do Boticário, mas eu estava querendo sabão em pó bom para lavar roupa. Eu estava querendo Uhum. ter uns móveis assim. Então, assim, a gente tira aqueles ídolos e coloca ele de outras formas, né? Na nossa vida. E Deus vai nos ajudando com isso. Então, assim, não é que eu faço ai, que alegria viver na pobreza, que alegria viver na precariedade. Não, mas que alegria poder se converter nisso. Ah, minha luz apagou aqui. Ah, que alegria poder se converter a Deus nisso, né? E aí, era como que uma chance, sabe, Cássia? Uma chance que Deus me dava de me salvar, né? Porque um vidro de perfume não me dava vida. Sabe? Eu já tinha experimentado isso, porque eu comprava todo mês, porque eu comprava sempre, porque eu comprava um blush, depois eu já queria outro. Isso não Uhum. me dava vida, não me Uhum. dava felicidade. E aí, onde é que estava a vida? Quando eu entregava. Eu falei, gente, mas não é possível. E não acabava. Né? Eu entregava a vida no parto e depois já estava pronta para outra. Né? Uhum. Eu entregava a vida ali naquela gestação e depois eu queria outra. Queria no sentido assim, estava disposta, né? Então, de onde é que vem isso? E isso eu aprendi, eu não sou uma pessoa estudada, lida, sabe? Mas eu aprendi a olhar, sabe, Tássia, para as coisas que estavam acontecendo. Eu já falo, gente, estão me dizendo que filho é gasto, que filho é um empecilho, mas não é. Eu tô experimentando totalmente o contrário. Eu estou saindo de mim mesma de uma maneira que eu não sairia por nenhum salário que eu recebesse Uhum. em qualquer emprego que eu tivesse. Né? Eu não faria pelo meu patrão.
isso que eu sou chamada a fazer aqui, pelo Antônio e pelos meus filhos. Eu não poderia colocar um valor para servir os meus filhos como eu tenho que colocar no meu trabalho fora de casa. E às vezes nem é satisfatório, né? Às vezes você olha e fala, meu Deus, não paga, né? Porque quem trabalha, quem está no mercado de trabalho, na carreira, sabe o quanto que custa um livro, um curso, o quanto que custa o seu tempo para você né, se aprimorar naquilo ali, né, e prestar um trabalho de qualidade. E aí em casa, o que eu precisava era obedecer a Deus. E Deus ia me dando todo o recurso necessário através da graça, né? Ia me dando, então assim, eu não precisava fazer uma faculdade para ser mãe, para ser esposa. Deus ia me dando aquilo. Deus ia me dando aquilo, olha, toma, né? E recentemente, sabe, Cássia, de 3, 4 anos para cá, onde realmente começou a ficar difícil, porque, assim, até essa idade ali, 3, 4 anos, você tem um cuidar muito evidente e o seu cuidar acaba sendo o educar. Né? Então, assim, você cuidando das crianças direitinho, daquilo que eles precisam, né? A alimentação, o sono, né? No básico que já te dá um resultado. Sim. Na educação deles. Né? Então, assim, você cuida, faz o que que é preciso, né? Alimenta direitinho, cuida da saúde, né? Cumpre aquilo que é, né, no dia a dia, aquilo já te dá um resultado. Você olha e fala, nossa, como que isso aconteceu, né? A criança, ela vai aprendendo, ela vai tendo autonomia, com isso que no dia a dia, do trabalho que a gente faz, né, como mãe, e não era uma coisa intencional, né, olha, esse é meu momento, estou fazendo um processo educativo com as minhas crianças, não é uma coisa assim, olha, agora vamos sentar à mesa e eu vou colocar para eles como é que para comer sozinho, e, sabe assim, não era assim, né? Era tudo assim muito no cotidiano. Então, aí eu tinha 5 crianças e muitas vezes eu tinha que... O Davi tinha 4 anos, é uma criança que precisa de ajuda para comer, às vezes para cortar o alimento, para se servir. Então, assim, esse meu serviço já era educativo. Sim. Né? Então, né? Então, assim, aí eu fui a algumas coisinhas simples, assim, por exemplo, até hoje eu faço isso, eu sirvo a comida e eu dizia para ele, Davi, coloca o dedinho para ver se está muito quente antes de você colocar na boca. Porque às vezes você não consegue esfriar com o tempo, né? Aí ele vê que parou de cair a fumaça, sai a fumaça, pega aquela colheradona e manda para dentro. Só que eu tinha que ajudar os outros bebês, né? Às vezes estava amamentando, às vezes tinha que dar... Então, assim, eu fui colocando pequenas coisas que foi dando autonomia. Então, até hoje as minhas crianças fazem isso. Coloca o dedinho no feijão, assim, discretamente, o dedinho no arroz, tá frio, manda para dentro, sabe? Então, eu tive crianças, Cássia, com 1 ano e 3 meses, sentados na mesa, comendo sozinho. 1 ano e 3 meses. Mas, e não é porque, assim, essa criança, ele precisa comer, senão o irmão dele não vai mamar. Não. Ele via os outros ali sentados, e isso aconteceu com a Catarina. Com a Catarina, com o Francisco, com a Carmen, que foram os filhos 8, 9 e 10. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma mesa cheia de crianças comendo. E eles não queriam ficar esperando eu dar comidinha na boca ou que alguém desse a comida para eles. Eles queriam sentar e comer. Tanto assim, que dava trabalho a hora que eu queria dar comida para Catarina. Cássia, eu fiquei no escuro, tá ruim isso? Não, O meu highlight acho que queimou. Não se preocupa, não se preocupa. Tá bom, então. Pode continuar. Né? Tá jóia, para não ficar... Posso continuar aqui. Tá dando problema aqui isso aí. E aí, então assim... Como é que você faz para educar? Você apenas cuida. Vamos dizer, faz aquilo que é o dever. Então, ensinar uma criança a comer não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças quando você também come. Porque a gente esquece que a gente também faz aquelas coisas. Então, assim, eu como. Então, no meu prato eu coloco arroz, feijão, carne, salada. Então, esse meu comer já é uma forma de educar. Né? Então, assim, como que seu filho come legume? Eu comendo legume. Agora, pode ser que a criança não
eu tive crianças assim, que não era chegado, mas a gente oferece, a gente insiste, né? A gente não enfia a goela abaixo, né? A gente age, porque tem algumas coisas também que também não nos agrada. Sim. A gente come assim, como se fosse um remédio. Eu falo isso para eles, olha, faz de conta que é um remédio, come um pedacinho, que é um remedinho para o seu corpo. E às vezes reluta, e às vezes come. Então, eu não fico com neura, sabe, Cássia? Minha criança não come beterraba. Então, assim, o que tem na beterraba, tem no feijão, sabe? Assim, o que tem de mais, né? Então, assim, essas neuras que eu te falo é que dificulta a nossa forma de educar os filhos. Porque a gente cria um molde, uma forma, e que aí, como que colocando em todos eles, né? E essa questão recente, né? Hoje em dia, educar uma criança, sabe, Cássia, eu discordo quando diz assim, hoje em dia educar um filho é muito difícil. Olha como está o mundo. Pelo contrário, educar uma criança não é uma tarefa de cabeçadas, porque você tem ferramentas que as mulheres antigas não tinham. Você tem ali os temperamentos, então você sabe por que aquela criança é mais brava, você sabe por que aquela criança é mais quietinha, e você sabe como abordar, sabe? Você tem as linguagens de amor que vai te ajudar a expressar o seu amor por ela de uma maneira mais eficiente. Então, eu discordo disso, porque as pessoas ficam achando assim, educar o filho para o mundo, né? Hoje um mundo não sei o quê. Gente, se você for educar um filho para o mundo, é uma coisa assim, você tem que educar para ter sua sexualidade corrompida, e na melhor das hipóteses, sei lá, e parar num presídio, sei lá, sabe assim? Você tem que educar o teu filho com essa finalidade. É assim que está o mundo, né? Então, assim, ninguém educa uma criança para ser assaltada na rua. Né? Assim, entende como que não é assim que funciona. Giviane, eu vou te... E aí uma coisa preciosa. Desculpa, eu vou te interromper, eu quero perguntar uma coisa. Você disse que veio de uma bagaceira. E você teve filhos, um atrás do outro, muito pertinho. Vocês não tinham uma vida financeira adequada para isso, né? Pôr na ponta do lápis não dá. De onde que veio? Porque eu estou te ouvindo, o que eu estou pensando? E é um dom que Deus te deu, o dom da maternidade. De você ser capaz de olhar para essas crianças pequenas, não entrar em desespero, porque é o que muitas mães entram, falam, meu Deus, um filho por ano não dá. Quantas vezes eu li, assim, pelo Facebook, que é humanamente impossível. Talvez você já tenha lido. É humanamente possível cuidar de um filho por ano, tantas crianças pequenas. Ninguém consegue. É humanamente possível ter filho sendo pobre. E você é um testemunho que vai contra isso tudo. E o que mais me impressiona é que você tem sempre esse sorriso. Todas as vezes que eu vi você falando, que eu olho para sua foto, eu enxergo alegria. Então você tem um dom, Gisele. Você pode, assim, contar pra gente de onde que veio essa tua sabedoria? Porque todo mundo tá escrevendo aqui. Ai, que livro de sabedoria, que mulher sábia, quantas palavras. Nossa, que fé, que amor. De onde que veio isso? Você consegue reconhecer? Assim, não, eu aprendi, foi nesse momento. Como que foi? Conta pra gente. Entendi. Assim, eu sempre, a minha vida toda, eu sempre pensei isso. Eu lembro que eu tinha 7 anos. E eu pensava, Cássia, por que eu sofro? E às vezes, quando eu escutava uma discussão dos meus pais, uma briga feia, eu sofria muito com as brigas dos meus pais, sabe? Sim, é terrível. Sofria muito. Isso era uma coisa que me causava sofrimento. Aqueles arranca-rabo, aquela discussão, né? E aí, eu pensava, por que eu sofro? Por que eu tô sofrendo tanto assim? Por que isso me acontece? Eu lembro que com 7 anos eu tinha esse pensamento. Então, essa inclinação para tentar entender quem eu sou me ajudou na minha vida a não achar que eu era uma pessoa sem sorte, eu era uma pessoa que, sabe, que Deus esqueceu. Eu sabia que Deus me amava, mas eu queria entender como. Se o Senhor me ama, por que isso me acontece? Né? Então, assim, antes assim, vamos dizer, eu vou chamar de conversão, sabe, Cássia, mas não é a conversão.
Eu entendo a conversão como uma coisa que eu tenho que fazer agora também. Sim. Todos os dias. É contínuo. Né? Então, assim, a gente se converte a Deus toda hora. Porque a gente se desvia dele, né? Com muita facilidade. Né? Então, assim, às vezes eu estou no Instagram disperso, desviei de Deus. Então, assim, a gente... É uma coisa assim que você está sempre se convertendo, né? Agora. Mas, assim, se eu for te dizer um caminho espiritual que me... É aquilo que eu disse. Eu era uma adolescente deprimida, sofria demais com a minha vida, com aquela minha família de origem, né, com meu pai, com a minha mãe. Acho que pensava, meu Deus, eles não se amam. Que coisa triste, né? Que tristeza, minha mãe sofrendo, e meu pai sofrendo, e os meus irmãos sofrendo. Eu olhava para aquilo ali eu desejava que Deus me respondesse, mas não que Ele resolvesse para mim aquele sofrimento e me desse uma outra vida, mas que Ele me fizesse eu me sentir amada naquilo ali. Eu queria ver o amor de Deus, sabe, Cássia? Eu sabia que não era possível eu voltar a ser óvulo e nascer de numa outra existência. Né? Que Deus, vamos dizer, retrocedesse a fita da minha alma e da minha existência e me colocasse em outro lugar. Então, eu queria isso, né? Então, isso é um ponto. E até hoje, Cássia, tudo. Então, aquela situação lá de receber os filhos com dificuldade financeira, e às vezes aconteceu coisas muito difíceis. Por exemplo, a gente ficar sem água, a gente ficar sem luz, porque não deu para pagar. E eu te digo, sabe, Cássia, que o sofrimento que eu tinha diante disso não era, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para dar banho nas crianças, lavar louça e fazer comida? Não. Meu sofrimento era, o que vão pensar de mim? Eu tô aqui com essa casa cheia de filho, o homem da água ali cortando, meus vizinhos vão falar mal de mim, né? Eu vou cair na boca do povo. Cássia, olha o tamanho do orgulho e do amor próprio, entende? Então, assim, de fato, isso foi frequente? Não. Isso foi duradouro? Não. Foi permanente? Não. Mas foram coisas que nos aconteceram e que me ajudou, e ao meu marido também, né? Porque a gente compartilha disso, me ajudou a ver que Deus me amava, porque Ele me tirou de uma coisa que eu não podia sair sozinha, que era o orgulho. Nossa, o orgulho. nossa, Que uma pessoa muito topetuda, orgulhosa, sabe? Então, eu via, Senhor, por que nós estamos sem luz? Porque, Cássia, o que é uma conta de luz? O que é uma conta de luz para um Deus que abre o mar em duas partes? Para um Deus que cria, que faz uma coisa no céu, uma bola, o sol. O que é uma conta de luz da Copel? Entende? Então, assim, é claro que Deus pode. Entende? Então, assim, não é que está previsto para todo mundo que tem uma família numerosa passar dificuldade. Porque, olha, Deus, ele não tem como pagar suas contas de água e de luz. Deus tem. Ou não tem? Não é? Sabe assim, então, eu entendia isso. Então, quando eu me deparava com essas coisas, sabe, Cássia? É claro que Deus me deu essa graça também. E buscar a Deus no sentido de não se afastar dele. Quando eu cheguei ali no terceiro, quarto filho, eu não tinha pra onde correr mais. Não que eu queria correr, mas sabe quando Deus já te você está abandonado nas águas já. Sim. Não é sua Eu vontade. falava assim, gente, mas para onde que eu vou? Né? Para onde que eu vou? Para educar essas crianças, eu tenho que estar perto de Deus para Ele me ensinar o que eu devo fazer, do que eles precisam. Aí apareceu na minha vida uma oportunidade de transmitir a fé. Porque Deus vai dando no tempo necessário. Então a gente começou a rezar em casa com as crianças. A gente rezava aos domingos. Apareceu aqui, ó, me adota, gente. E ali, vocês estão querendo. Aí eu tenho 12, gente. Vocês querem mais tá pouco. Isso porque eles acham muito, né, Casa? Eles acham muito, então tá pouco, tá pouco. E aí eu fui vendo que a educação, que você ensinar uma criança a agir da melhor maneira que é possível para ela, tá ligada à transmissão da fé. E a transmissão da fé é algo que acontece
quando você recebe. Então, Deus, à medida que Deus vai te dando, porque é um dom dos pais, né? Você transmitir Sim, é algo que você tem, sim. né? E é difícil você transmitir a fé a uma outra pessoa, né? É uma graça, né? Que é dada aos pais. Então, como que o DNA, sabe, Cássia, que você transmite na hora da gestação, a fé também é transmitida dessa forma, porque desde a gestação é um chamado a transmitir a fé. E não só de uma maneira mais sistematizada, por exemplo, através das orações, através das práticas de piedade, não Sim, só dessa sim. maneira, mas na sua interioridade, você reconhecendo Deus como Deus. Diz, olha, eu estou aqui gestando um bebê que nem um dia eu parei, por exemplo, para criar as unhas. Né? O Antônio fala isso aqui em casa para as crianças. Né? E olha, hoje eu tenho que ficar atenta que vai ser o dia que vai formar o estômago do meu filho. Né? Eu tenho que, né? Não, porque assim, Deus vai fazendo ali, Não né? depende da E a gente, às vezes, joga para mera biologia. Ah, não, já é um processo de desenvolvimento que perfeito, perfeito. que todo ser vivo tem. Não, É não é, extraordinário, não não se é. explica assim, né? Não se vive assim. Muito Fica assim, bem. exatamente. Né? E aí a gente vai colocando isso para aqueles filhos que já nasceram e para aquele que está sendo gestado. Né? E o Antônio tinha isso desde ali, desde o Davi, mas assim, mais quando foram nascendo os outros filhos, a gente se dirigia àquele bebê gestado, é claro que na nossa capacidade, porque é uma coisa difícil, né? Parece quase que uma afetação você se dirigir ao bebê que está sendo gestado, da mesma forma que você se dirige aos que estão ali na casa. Né? Hum. Mas a gente procurava, pelo menos nesses momentos de transmissão da fé, de oração, por exemplo, quando abençoava todo mundo, até o bebê sendo gestado. Quando fazia falava alguma coisa da história, às vezes o Antônio falava alguma coisa da história dele, né? E a gente aprendeu a catequizar os nossos filhos assim, dizer, olha, quando eu era criança, eu era uma Ah, criança que assim, lindo. assado, Muito isso bom. me custou isso. Olha, eu não obedeci a minha mãe. Aí o Antônio tem uma cicatriz de uma arte que ele fez, e o dia que ele mostrou aquela cicatriz, que ele não obedeceu, meu pai disse, não faça. E eu fui lá e fiz. E as crianças ficaram assim, sabe, aquilo era concreto Já demais, entendeu. sabe? Então, Entendi. aquilo que Deus me chama a fazer, ele não está me impedindo de desfrutar, olha, ia ser tão bom, mas Deus me proíbe. Não, porque Deus sabe que é para o meu bem. E depois me aconteceu uma coisa, um sofrimento grandíssimo, que eu não podia nem administrar se meu pai não viesse me socorrer, me levar para o hospital, né? No caso do que ele contava ali. Uhum. Então, às vezes parece que é uma coisa boa, né? Olha, eu tô perdendo de viajar para Gramado, porque eu tenho 12 filhos, né? Olha, essa coisa maravilhosa que é viajar, que é sei lá o quê, eu tô sendo privada, os meus filhos estão sendo um empecilho. Não é Não é verdade. verdade. Não é verdade. Não é perfeito. Porque, vamos dizer assim, essa viagem que eu faço, Cássia, não tem passagem para ser comprada e não pode ser comprada com dinheiro. Porque é um lugar que eu vou chamado eternidade, que é uma coisa que não acaba, que expande, sabe? Que eu dou, mas que não acaba, que eu tenho sempre para dar. Sabe, é uma coisa impressionante, sabe? E aí a gente vê esses milagres de Deus. Ai, mas você tem um monte de filho e não consegue dar atenção. É lógico que a gente dá atenção, Ah, bom porque você entrar nesse as assunto. pessoas têm, Hum. as pessoas têm uma noção afetada também da atenção. Atenção é você sentar com a criança, brincar, fazer carinho. Sim, sim, mas a atenção que eu entendi que é eficiente para as minhas crianças aqui é estar atenta a ele. Por exemplo, nunca nenhuma criança me falou, mãe, brinca comigo. Uhum. Mãe, vem aqui brincar comigo. Eles querem brincar com os irmãos. Às vezes acontece, por exemplo, num jogo ou alguma coisa mais específica. Mas quando a criança ela pede isso, é porque ela está pedindo afeto. Ela não quer brincar com você como um amiguinho. Ela Não, quer, não ela é. quer ela quer o teu contato de mãe. Ela quer
enfim, né? Não é que É diferente. essas crianças pedem Às vezes para eles brincar. pedem Não pra é brincar, mas é porque eles não sabem pedir outra coisa. Né? Eles falam assim, "Ô, mãe, outra coisa. me dá uma atenção de mãe. Não, mas eles não sabem falar isso. Eles não pedem, vem brincar comigo, né? Sim, sim. Então é um pouco isso. E aí, então eu tô atenta ali. Eu tô atenta àquela criança. Conforme, e por ter assim, vários filhos, você vai entendendo o que é uma pessoa, Cássia. Perfeito, Você olha perfeito. e A fala, pessoa. gente, uma pessoa é uma coisa que ela não é feita só do que eu posso dar para ela, mas ela também não é feita só do que ela trouxe, do que ela foi composta ali, né? Quando Deus a formou, do temperamento, e tudo que Deus colocou ali nela. É como, é como uma junção ali, né? Então, ela é aquilo que ela é na medida de que ela vai se ela vai se abrindo, ela vai se abrindo. Uhum. E o que eu sou? Eu sou eu sou como que uma luz que vai iluminando aquilo que Deus já semeou nela, Uhum. né? Então Deus colocou aquela pessoa com uma capacidade de amar e de ser amada, né? Com essa necessidade, eu colaboro com isso. Então, não tem um segredo extraordinário de atender a essa XY. Então, eu olho e falo, eu amo e ela me ama de volta. Então, Perfeito, perfeito. o defeito, Perfeito. o problema de aprendizagem, né, de educação dos nossos filhos, ele tá nessa esfera de amar e de receber esse amor. Então, aí, Cássia, eu vou esbarrar numa coisa importante, que sou Sim, eu mesma. sim. Então, a maior dificuldade, Cássia, para educar 12, 2, 1, sou eu mesma. Uhum. São aquelas coisas que eu não consigo transpor se Uhum. Deus não me der uma graça. Então, ontem eu estava falando com a doutora. Ninguém vai dormir pensando assim, tomara que meu bebê acorde umas 5 vezes, que é para eu amar ele bastante essa madrugada. Tomara que, sabe assim, ninguém vai buscando essa. A gente quer amar na sombra e na água fresca, né? Não que isso não aconteça. Isso acontece. Você ama. Eu olho às vezes para meus gêmeos brincando, às vezes eu falo pro meu nego, falo pro meu marido, nego, olha que coisa mais linda. Você não ama? Ele fala assim, eu amo. Mas assim, como A que coisa beleza da vida, maravilhosa. né? Que coisa Aquela extraordinária. pessoa, exatamente, Uhum. eles estão ali interagindo, eles estão se desenvolvendo. E eu não sei que dia que eu fiz isso por eles. Que lindo. Qual foi o dia? Foi o dia que, né, a parte motora deles, da comunicação entre os dois, né? Se eles começam a ter uma disputa, a se bater por causa de um brinquedo, então eu olho para aquilo e falo, olha, é isso. Isso é o ser humano. Né, ele vai se desenvolvendo e vai se elevando. Né? Então, de aprender a ler, né? A leitura que eu tenho, que me ajuda muito, são a leitura das próprias crianças. Às vezes eu durmo pensando, o que eu Uhum. posso fazer pelo Davi amanhã, sabe? Para Deixa que eu ele... perguntar mais uma coisa, Zé. Desculpa te interromper. Não, Duas imagina, coisas, na verdade. embora no O meio de seu tudo. Sim. esposo, o Antônio, ele ficou, assim, alguma parte da vida, ou ele fica agora, assim, desesperado com esse tanto de criança e com a necessidade financeira, porque isso, né? O homem carrega isso com mais peso nas costas, né? Sim. Ou entre essa sua Não, mesma o fé? Antônio, então, na verdade, assim, ele foi chegando numa época, nos primeiros filhos, ele tinha um pouco assim de tensão. Não era um desespero, sabe, Cássia, mas era uma A tensão. preocupação. Puxa vida, isso aqui tá faltando Uhum, preocupação. Isso aqui tá faltando e eu tinha que estar trazendo. Era eu uhum, que tinha que trazer. uhum. Mas ele entendeu que as nossas crianças, eles têm um pai. Porque o Antônio ele não se colocou como pai das nossas crianças no sentido de sou eu que tenho que dar conta disso daqui. Então, Uhum. quando ele viu, às vezes ele até fala isso. Outro dia apareceu uma providência aqui muito inesperada, e daí ele disse assim: olha, isso aqui foi do pai de vocês. E as Ah, crianças imediatamente entenderam que ele não estava falando dele. ainda falei, Tá vendo Zé, eu isso aqui? choro. Tá na nossa mesa?
Isso aqui foi o pai de vocês que trouxe. Só que ele também teve que se humilhar, sabe, Cássia? Porque para um homem é diferente É diferente. da mulher. É. Eu vi o meu marido amadurecer com esses filhos. Então, você veja, o que pode ter de destrutivo num homem reconhecer que Deus é Deus diante dos seus filhos? O que pode ter de constrangedor, de vergonhoso? Meus filhos, olha, o pai não tinha dinheiro e Deus providenciou. Então vocês têm um pai potente. Isso aconteceu domingo, Cássia. A minha filha de 11 anos, 10 anos, acordou e falou assim, sentiu o cheiro de churrasco aqui no ar. Domingo o povo assa carne. Quem tem carne para assar, assa. Ela, nossa, mãe, que cheiro bom. E o churrasco parece que é bom só no cheiro dos outros, né? Você faz na sua casa, parece que não tem. Na casa o churrasco dos outros é muito cheiroso. E eu falei, ai, é verdade, que delícia esse cheiro. E a gente foi fazer as coisas, foi rezar. E dali um pouco eu recebi uma mensagem no celular, uma moça dizendo assim, olha, tô assando uma carne para vocês. Toda contente. Daqui a pouco eu levo aí. E né, aí eu olhei assim, olhei para aquela mensagem, nem alvorocei tanto, e fiquei assim agradecida. E dali um pouco eu fiz um arroz, e dali um pouco a moça chegou. Um refratário de linguiça assada, carne, toda contente, feliz, ela e a família dela. Ela veio, e as crianças olhavam para mim assim, ó. Aí daí a Rita olhou e abriu a panela do churrasco. Ela trouxe um churrasco na panela. Ela falou, mãe, Deus estava escutando. Ela disse assim, não precisava. Quase que ela falou assim, Senhor. Aí eu tenho um quadro de Nossa Senhora de Fátima, que às vezes a gente se dirige a Nossa Senhora quando a gente né, se lembra de Deus, né? E ela olhou, tipo, mas não precisava ter se incomodado com isso. Aí o Antônio na mesa, ele disse assim, olha, lembra desse dia, a gente tinha terminado de rezar, né, no domingo, lembra desse dia como um dia que Deus não precisava dar esse mimo para nós, mas por amor, por consideração a vocês que são crianças, ele quis trazer o melhor, porque se o pai fosse comprar, o pai não comprava essa carne, se o pai fosse fazer o churrasco hoje. E aí, e a gente ali servindo aquela carne, disse, olha, lembra que Deus, que criou o céu, criou a terra, que abriu o mar, trouxe um churrasco para vocês num dia que vocês desejaram. Então nunca se esqueça disso. Lembra desse dia como um memorial, sabe? Ele disse isso e as crianças ficaram assim. Se você perguntar o evangelho que foi lido, Cássia, eles não vão lembrar. Mas dessa palavra de Deus, que Deus falou conosco, isso era uma palavra de Deus, sabe? Isso era o próprio Deus trazendo a fé para a nossa mesa. A gente não tinha. Eu ia fazer uma comida, eu nem lembro o que eu tinha de mistura, eu estava bem fraco, né? Mas assim, só para te dizer o quanto que, às vezes, na precariedade, Deus nos salva. E salva também os nossos. Quer dizer, esses filhos, eles não vão ficar ali expostos à precariedade, à vulnerabilidade, à falta das coisas. Não. Tudo isso acontece pela graça. Então, de onde que vem essa, vamos dizer, essa sabedoria, essa capacidade? De onde vem? De Deus. Foi Deus que colocou aqui. No meu coração, na minha cabeça, na minha casa. Entende? Eu não posso te dizer, olha, pega esse livro aqui e leia. O que eu posso te dizer, olha, esses filhos aqui são essa família, esse matrimônio, é de onde brota o que eu tenho aqui. Então, se eu tenho alguma coisa para oferecer, para compartilhar, foi dada por Deus. Né? Então, o que eu tenho aqui no Instagram, que eu compartilho, Cássia, não é um conhecimento que eu adquiri através de um estudo, né, de uma preparação, de um aprofundamento, não. O que eu tenho aqui é a minha vida, é o que eu vejo acontecer aqui, na minha mesa, né, aqui nos quartos, aqui, é o que eu vejo acontecer aqui. Então, eu não sei. Então, quando alguém fala assim, é humanamente impossível ter 12 filhos, um filho por ano, ganhando. Outro dia eu recebi uma caixinha assim. Como é possível um brasileiro que recebe o salário mínimo, 900, não sei quantos reais, 1.000 e pouco, ter 10 filhos? Eu falei, olha, eu não sei. Eu sei que na minha casa, na minha vida, Deus fez possível. Eu não sei pegar para você e falar, ó, toma a planilha que nós usamos. Esse aqui é o cálculo que eu uso, essa é a minha lista de compra, não tem como eu te passar isso. O que eu sei é que, Senhor, nós estamos dispostos e Deus
ele não nos desampara. Cássia, às vezes a gente fala assim, parece que é da boca para fora, né? Deus não vai nos deixar faltar nada. E Deus não nos deixa. Porque mesmo aqueles dias de falta, eles não são um trauma. Eles são esquecidos pelos dias de muita abundância. Então, assim, o dia que não teve carne, a gente não vai lembrar. A gente vai lembrar daquele dia que tinha. E tinha até sair pelas... Porque esse dia que a moça trouxe o churrasco, então sobrou comida que ficou para janta daquele domingo e para segunda-feira também. E essa pessoa, ela não veio até mim assim, com aquele... nossa, olha, vocês têm 12 filhos, né? Vocês passam dificuldade, né? Eu quero fazer essa caridade, trazer uma carne a vocês. Não! Ela com toda a alegria, não sei se ela está aqui na live, ela com toda a alegria, e não é uma pessoa próxima a mim, não é uma pessoa que, ela me conhece, não, ela me conhece aqui do Instagram, me conhece do Instagram. E aí, é assim, porque eu entendi que esse... quando fala assim, Deus não se deixa vencer em generosidade. Não. Porque ele arranja um jeito de ser mais generoso. Então, assim, a gente recebe os filhos, parece que a gente é generoso, mas Deus arranja um jeito. Então, uma pessoa lá do outro lado da cidade. Então, assim, só contando isso, e qual que é a diferença hoje na minha mentalidade? Que pode ser que, assim, aquela Gisele do primeiro filho ficasse constrangida. Puxa vida, né? Não tem dinheiro nem para comprar uma carne. Mas eu já fui quebrando um pouco daquele orgulho. Não estou dizendo que eu não sou orgulhosa. Eu sou tão orgulhosa, Cássia, que eu nem peço humildade para Deus. Porque o Deus dá humildade para a gente na humilhação. Então, se você levanta, estende a mão e fala, Senhor, me dá humildade. Pode esperar, que a humilhação vai vir, né? Assim, você vai passar por uma... Não tem outro jeito, né? A humildade é uma flor que cresce no terreno da humilhação. É uma flor frágil, né? Que cresce ali. Essa frase é sua, a gente tem que anotar. A gente tem que anotar essa frase. Anota essa frase. Não, eu escutei de alguém me escutou de... mas quando se olha, essa é a verdade, né, Cássia? Não é verdade? É verdade isso. Não, ela cresce ali. Eu fico assim emocionada, porque a nossa infância foi no Brasil, né? Eu estou no Japão hoje, né? A gente tem uma vida assim muito boa aqui. Eu não posso reclamar de nada, de Deus. Não mereço tudo que eu tenho, de verdade. Os meus filhos, eles são... Tem de tudo, que, assim, que é essencial, eles têm de tudo. E só que eu passei minha infância no Brasil e era comum, era normal cortar água, era normal cortar a luz, era normal não ter pasta de dente, não ter shampoo, não ter papel higiênico, sabe? Assim, era bem pobre mesmo. Isso era comum, entendeu? Era a nossa vida, isso era normal, a gente estava acostumado com aquilo. E você tá falando disso assim, eu me lembro da minha mãe. E realmente, as coisas, por exemplo, uma carne que chegava, às vezes o meu padrinho vinha, eu trouxe uma carne para vocês, um bife, né, para fazer um bife para as crianças. Meu Deus, que coisa maravilhosa, existe aquele cheiro, aquele sabor que ficava assim. E era um sentimento de gratidão, que é uma coisa que eu estou percebendo que você tem imensamente. Eu gosto de dizer assim, Gisele, que a ingratidão, ela impossibilita a felicidade. A pessoa que não é grata, ela não sabe ser feliz com nada, nada. Então, porque nós somos pobres, até hoje, se a gente se senta para jantar e come um bife, eu me recordo lá daquele cheiro daquele bife quando eu era criança, sabia? Eu me recordo, eu falo para as minhas seguidoras, eu sou a louca do café da manhã. Por quê? Porque eu não tinha café da manhã. Quantas vezes eu via minha mãe, sabe assim, ela acordava, passava o café preto, não tinha nada pra gente levar pra escola, sabe? Né, mãe sabe como que é. Então hoje, todas as vezes, todos os dias, Gisele, que eu faço café da manhã, eu me recordo. Eu não tinha, mas os meus filhos têm. E é um sentimento de gratidão que muitas pessoas nunca provarão. Acho que você entende o que eu tô querendo dizer. Quando os seus filhos sabem, Deus mandou esse churrasco, eles têm uma consciência de fé e de eternidade que muitas pessoas nunca terão. Porque não conseguem olhar para o sofrimento e buscar essa luz que você traz. Então, eu quero falar sobre você para que fique gravado aqui nessa live, né? Você tem gratidão, Gisele, por isso que você é feliz. Você é grata àquilo que você tem. Não é muito, mas você sabe o que é essencial. E você falou dos seus filhos, de como educá-los. Eu me esforço tanto para ler, Gisele, eu fico envergonhada diante de você, pela minha pequenez. Eu leio tantos livros para aprender o que você sabe na prática. Quando você falou
da educação dos filhos, de dar amor para receber amor. Eu tive que ir lá no Catecismo da Educação. A autoridade se conquista amando primeiro. É o que você falou. E você aprendeu isso fazendo com os seus filhos. Que coisa bonita, sabe? Eu quero deixar isso gravado aqui para que essas mães vejam, né? Esses questionamentos. Eu fiquei sem palavras, assim. Eu estou aqui falando, né, de rotina, eu falo de horários. E eu olho para você e falo assim, você não precisa falar disso. Você não precisa querer aprender isso, porque você ama. E o amor, ele ajusta tudo. Eu vejo parte da minha mãe em você, sabe? A minha mãe, ela é assim. Ela sempre foi assim. Ela fez até a quarta série, ela não lê livros, ela não sabe nada de temperamento, mas ela nos conhece e nós sempre fomos prioridade para ela. Sempre. Então, tudo que você falou, tudo que eu sei, ela aprendeu amando os filhos dela e eu vejo isso em você. Veja, e não importa mais, assim, de verdade a conta bancária. E o horário, e o sono, e como que ensina a comer. Assim, o amor de mamãe, ele ajusta tudo, né? Sim. Né, Gisele? E às vezes, sabe, Cássia, eu olho e eu sei que me falta, sabe? Eu sei que me falta muita coisa. Mas se eu ficar choramingando, muitas vezes eu tenho uns momentos de dar uma choramingada, sabe? Fala, meu Deus, mas essas crianças estão desse jeito, às vezes estão numa agitação grande, às vezes a gente vai na missa, porque a educação dos filhos, eu vejo que é um equívoco que eu tinha também, de achar que uma criança bem educada era aquela criança que tinha um estereotipo, né? Aquela criança quietinha, sentada, aquela criança com boas notas sempre na escola, aquela criança que nunca era chamada a atenção. E daí eu começava a ver assim, tem criança que é super comportada na escola, mas em casa dá muito problema. Tem criança que se comporta bem na missa, mas em casa dá muito problema. Então, eu comecei a ver assim, as minhas crianças, elas têm uma agitação natural relacionada à idade, que é outro equívoco também da gente querer que uma criança de 1 ano e meio faça uma missa de 1 hora e meia, 2 horas, sem querer conversar, sem querer chorar, sem querer pegar alguma coisa, né? Então, isso não é justo, sabe? Não é certo. Não é justo. A gente tem que entender isso. E aí eu fui entendendo, sabe, Cássia, com a chegada dos filhos, e daí me causava um pouco de incômodo, às vezes as crianças um pouco agitadas, aí quando chega uma criança, às vezes dá uma desestabilizada, quando você está com um bebê ali. Então tudo isso eu fui vendo que eu tinha que ter uma tolerância maior, que eu tinha que ter um pouco mais de tolerância por aquela situação do meu filho, né? Então, a criança de 2 anos, e às vezes e olha que coisa interessante, nunca aconteceu, por exemplo, de criança minha regredir no desfraude. Nunca aconteceu. Porque, assim, eu sei que o desfraude, ele tá ligado um pouco, assim, o xixi na cama tá ligado um pouco à questão do afeto, Sim. alguma questão de medo, Sim. né? Então, o que o Antoniel buscava? Uma aceitação plena daquele bebê que estava chegando, e quem não aceitava era que estava errado. O errado não era quem estava nascendo, que estava, vamos dizer, respondendo ao chamado de Deus, dizendo um sim a Deus. O errado era quem tinha qualquer atitude egoísta. Então, assim, eu sempre respeitei os ciúmes, tudo, mas eu nunca tolerei que fosse uma coisa permanente. Perfeito. Nossa, Perfeito. você tem um monte de filhos, vai tirar. Eu sempre procurei colocar no coração das minhas crianças aquilo que estava no meu. Olha, Deus não nos tira nada. Esse bebê aqui é um presente para nós. E ainda ontem, a Maria Isabel, de 11 anos, ela estava assim, ela estava comendo, aí o Joaquim e o Benjamin já estão ficando de pé, eles estão com 10 meses, tá? Estão querendo andar, 11 meses. E aí ela sentou para comer, ela falou, mãe, porque toda vez que eu vou comer, eles vêm aqui abrindo a boquinha para mim dar comida. Eles já tinham comido. Eu disse assim, filha, os bebezinhos, eles são assim, ele tá abrindo a boquinha para você porque ele não quer só a sua comida, ele quer um afeto seu. Exato. Aí falou, mãe, então ele vem para mim porque ele sabe que eu vou dar carinho para eles. Eu falei, ele sabe que eu sou generosa, porque ela é assim, essa minha filha, ela é assim mesmo. Então ela chegou a essa conclusão só porque tinha um irmãozinho, que eu sou uma pessoa que sou capaz de dar, Alguém que precisava de dar amor. Perfeito. Eu tenho essa capacidade dentro de mim, de dar amor para uma. Então, aí ela foi, pegou ele no colo, e ele ficou ali um pouquinho afagando. E você vê assim que
Eu acho lindo, Cássia, quando o Benjamin deita no ombro do Davi e fica ali acariciando com ele. Sabe, como o Davi fala, oh mãe, sabe, ele aqui, sabe, ele confia em mim, eu sou alguém para ele, sabe? Isso. Então, isso eu acho lindo. Eu até falo para o Antônio, eu falo, olha, Nê, que bonito, eles ali, às vezes um de 2 aninhos vai dar um cutucão no outro, e aquele de 6 anos fala pro de 2, ele é pequenininho, olha, Uhum. tem pena dele, perdoa ele, né? Exato, Jogou o brinquedo em você, eu mas ele é falo um isso bebê, também. ele não entende. Aham, ele não Então, assim, entende. eles têm. Então, assim, sabe, Cássia, eu fui entendendo que isso é educar uma criança. Uhum. Dá para ela uma chance de amar, uma oportunidade de amar. Perfeito, E de não ficar perfeito. assim, solta na vida, sabe? Para hora que chegar no matrimônio, nem entender o que ele está fazendo ali, para hora que chegar, sei lá, até mesmo na vida religiosa, né? O sim dele a Deus Uhum. ser um sim de fato, Uhum. de entender o que é o amor. Né? Hora que ele encontrar o amor, ele fala, olha, já conheço isso aqui. Sim, Isso é familiar eu para mim. cresci no meio Né? da mãe. E que para mim não foi, sabe, Cássia? Para mim Exato. não foi. Para a maioria de nós Para não mim foi foi. assim, Uhum. foi sofrido, sabe? Hora que eu encontrei o amor, eu precisei que Deus me iluminasse para me enxergar. Né? Que esse marido, que às vezes tinha alguma contrariedade, que isso era o amor. Né? Eu falei ontem na live que o Antônio, para mim, ele foi a pessoa que me abençoou, sabe? O dia que ele me escolheu, né? O dia que a gente escolheu, ele abençoou a minha existência com uma família, uma chance de amar, sabe? E eu sou grata a ele, né? Dentro de mim eu vejo, né? No dia do meu casamento, a figura que eu tenho é que ele colocando as mãos sobre mim e abençoando aquela minha existência vazia, sem graça, e me dando essa chance de amar essas crianças, de amar ele também. Então, quando eu vi isso, eu só enxerguei, Cássia, Sim. porque Deus me permitiu. Deus colocou como que uma luz, de fato, né? Para que eu pudesse ver o amor no meu matrimônio. Então, se eu vejo que ele me ama, apesar de não sentir, às vezes, esse afago de amor, né? E, às vezes, né? De querer assim, um romantismo, Sim, sim, uma bobeira, sim. mas eu sei que a alma dele está Ele unida a está mim, aí. que Uhum. ele não vai me deixar para trás Perfeito. quando ele estiver entrando no reino do céu, sabe? O que ele vai fazer de tudo para que eu possa também, e eu o contrário. Então, eu também quero responder a ele. E uma coisa assim, esse ensinamento de amor, ele é recente para mim, né? Que eu amava, mas não chamava isso de amor, né? Eu chamava isso talvez de cumprimento do dever, sabe? Eu achava assim Uhum. que era diferente, né? Uhum. E no do cumprimento do dever brota o amor, Brota amor. né? E aí você tem uma coisa linda que eu aprendi com você, Cássia, que é faça como se fosse a última vez. É. Então isso faltava para mim, sabe? Então eu de deitar hoje, né? Às vezes acontecia de eu voltar, né? Esses dias mesmo o Miguel estava procurando uma meia, não achou, daí eu dei umas broncas nele. Miguel, a sua meia, eu dei umas broncas nele, tadinho. Aí ele foi dormir e achou a meia lá, colocou. E daí depois, ele tem 8 anos. Aí quando ele estava dormindo, eu levantei de madrugada e falei, meu Deus, né? Essa atitude. E nunca a gente não tem alguma aspereza, que a gente não tem alguma, né, alguma coisa que saia fora do que é esperado. Né? Isso também não é motivo para se culpar. Isso é um motivo para entender a nossa limitação, para entender aonde que Deus precisa nos ajudar. Porque se a gente não tem nada para Uhum. para ser socorrida, sabe, Cássia? A gente não recorre a Deus. A Sim, gente é recorre verdade. ao livro, Nos tornamos né? E soberbos, aí né? você fala, não, eu vou aplicar esse método e vai dar certo. Né? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o curso do sono, por isso que a minha criança não dorme. Não é verdade, sabe? Uhum. Não é verdade. Sim. Então, assim, a gente acha assim que limita não quer amar
e quer que o nosso problema, quer resolver o nosso problema de uma outra, quer que alguém venha amar aqui no nosso lugar, né? Esse é um Você quer que grande o curso... negócio. Por que dói tanto ser mãe, né, Gisele? Porque a gente reconhece quão miserável nós somos. Olha, eu preciso melhorar tanto. Eu passo isso que você falou, assim, que às vezes eu também, né, brigo, que eu estou aqui, eu falo o que eu tenho que falar, mas eu estou cheio de defeitos, sabe? Eu estou lutando contra mim todos os dias. E às vezes eu piso na bola. E eu vou deitar e eu olho pra eles dormindo, né? Falo, poxa vida, né? E vem esse sentimento. Eu poderia ter sido melhor hoje, se fosse o último dia, né? Eu devia ter abraçado mais, beijado mais. Por isso que eu tanto falo para as mães, olha, os filhos são prioridade. A casa, o móvel que vai ter que comprar, o carro, o planejo, viagem. Isso não é nada, isso não é nada. Preste atenção, olhe para os seus filhos, deu olho no olho, carinho, beijo e abraço. Eles não passarão, o resto tudo vai passar. Assim, Sim. a gente perde a questão do porquê que nós estamos aqui, né? Eu olho, eu falei, eu tô olhando para sua vida, eu digo para você com toda sinceridade do fundo do meu coração, Gisele, essa foi a live que eu mais aprendi até hoje. E olha que eu fiz muita live nesse Instagram, fiz muita live com muitas pessoas, com muita gente grande aqui no Instagram. Mas as coisas que você me falou aqui, eu vou ter que levar um tempo para digerir, tá? Vou ter que ficar pensando, refletindo. As meninas colocaram algumas frases. Meninas, vocês que estão anotando, guardem essas frases para a gente poder escrever. Se vocês podem mandar para mim, podem me marcar, para a gente fazer uma arte. Olha, foi a Gisele, para que mais pessoas conheçam a Gisele. A, a melhor coisa do mundo, Gisele, é a pessoa, o ser humano, tá? O ser humano. Porque Deus quis o ser humano para que pudesse cooperar com a sua criação e na salvação. Então é bom que eu indico muitos livros aqui, eu gosto de ler, aprendi muito com os livros. Mas quando nós indicamos uma pessoa, um testemunho, isso é diferente. Isso arrebata as almas de uma maneira diferente. Não há questionamento. E as pessoas confundem. Quando a gente fala de família numerosa, todas as vezes que eu falo, né, olha, tenham filhos, vocês sejam generosos, porque Deus é mais generoso do que nós somos generosos. Aí vem os mesmos questionamentos sempre. E vem aquela questão assim, ah, não, mas eu cresci na família numerosa, ou eu vi uma família numerosa, que as famílias eram descuidadas, que as crianças tiveram que ficar adultas com 5 anos. E eu queria que as pessoas olhassem para sua família. Não é a mesma coisa, tá? A família da Gisele, que encontrou amor, porque você encontrou amor, né, Gisele? Você encontrou amor no seu marido, você encontrou amor nos seus filhos. Não é aquela família de 2, 3 gerações atrás que tinham filhos porque elas não tinham recurso nenhum. Você, a gente casa e vai tendo filho, então a gente vai amontoando os filhos, e você vai ter que trabalhar, e é aquela vida dura, né? Muito ao cinto na mão. Não é a mesma coisa, entendem? É outra coisa. Vocês precisam aprender a olhar para essas famílias que são como a família da Gisele. Não é o medo que gerencia a família da Gisele, é o amor. Tem uma frase, de quem que é? Agora eu não vou me lembrar, mas é uma frase de um santo, que fala que aquilo que o amor faz, o medo jamais conseguirá realizar. Então nós temos medo de tudo, né, Gisele? Ah, não vou dar conta de pagar, não vou dar conta de criar, não vou dar conta de pôr pra dormir, não vou dar conta de ensinar nada. E quantos filhos foram privados da existência por causa do medo? Eu sempre penso nos meus pais, né? Nós viemos ao mundo porque eles não sabiam nos evitar, não tinha recursos para nos evitar. E eu dou graças a Deus porque eu estou aqui hoje, né? Que bom que eu tive toda a minha vida, a minha infância difícil, porque eu posso estar aqui hoje, porque eu posso te ouvir hoje, porque eu te conheço hoje, sabe? Então não evitemos a vida por medo, né? Ou nós vivemos pelo amor, ou nós não viveremos de fato, não é verdade? Isso que você falou das famílias é muito forte. Então, o que eu sei? O que eu sei sobre família numerosa? Aquilo que eu estou vendo na minha casa. Ah, mas tem uma família que passa fome, tem uma família... Eu sei, mas eu não sei sobre a vida dela. Não sei sobre o chamado de Deus para aquela família. Porque mesmo essas situações, Cássio, mesmo essas situações que são extremas, Deus não está presente ali, sabe? Então, eu entendo isso, que as pessoas querem colocar o amor de Deus como algo ligado à prosperidade, que Deus não está presente na precariedade. Então, por exemplo, um vulcão que explode e detona tudo ali.
Deus não está presente ali, é uma situação precária. Isso é uma precariedade da natureza, né? É uma coisa que vai, né, arrebentar com tudo. Então Deus não está ali, ele está. Então, por que existe essa precariedade? Para que a gente recorra a Deus. Então, enquanto eu não recorro a Deus, eu não vejo essa precariedade continua ali, como que Perfeito. um castigo, Perfeito. como que um peso. Então, o dia que, eu falo aqui, o dia que não foi mais difícil para mim determinada situação de precariedade, o dia que, por exemplo, não foi mais uma dificuldade para mim ir na missa todos os fins de semana com o mesmo vestido, um dia quando eu nem ligava. Assim, não que eu não ligue para esse negócio né, de se ajeitar, mas assim, por eu ligar, o dia que aquilo não era mais importante para mim, então aí eu tive roupa para escolher. Sabe, Muito bom, Deus me muito tirou bom. aquela Perfeito. precariedade. Perfeito. Entende? Então, Perfeito. como que uma libertação, sabe, Perfeito. Cássia? O dia que eu não estava mais assim tão bitolada no comportamento X das minhas crianças, eles deixaram aquele comportamento. Né? Assim, coisas, por exemplo, em relação à alimentação, em relação a sono, todo mundo me pergunta, Cássia, mas eu não tenho uma sistematização para dizer assim, como que você faz com sono? Não sei, eles dormem. E se fica acordado, eu não tenho assim, aquele desespero, sabe, Cássia? Ai, tem um bebê meia-noite acordado. Assim, isso, a minha capacidade de tolerar isso, ela se expandiu também. Então, assim, Tá, não é um desespero. tenho Por certeza. exemplo, a noite passada, eu dormi muito pouco. O Joaquim estava com o nariz trancado, daí ele chorava, acordava o Benjamin. Então, assim, foi um sono picadão, mas eu não parei, assim, para me assistir naquela cadeira de sofrimento, né? Eu olhava e falava, meu Deus, eu tenho que sofrer, eu tenho que acalmar, tenho que acalmar. E aí, recentemente, isso tem alguns anos, que eu comecei principalmente os bebês, isso funciona muito com bebê, de você pensar no menino Jesus, sabe? E aí eu peguei o Sim. Joaquim, coloquei ele aqui no meu ombro e falei assim, meu Senhor, o que eu posso fazer para te acalmar? O que eu posso fazer para aliviar esse teu sofrimento agora? Sabe, eu levantei e eu estava cansada e eu fui lá, peguei um paracetamol, dei umas gotinhas para ele, um pouquinho de água e fui afagando, sabe? E eu fechei os meus olhos, sabe, Cássia? Porque eu queria murmurar, que eu estava cansada, Sim, eu sim, canso. sim. E aí eu peguei e falei, meu Senhor, o Senhor está aqui no meu ombro, sofrendo com uma gripe, o que eu posso fazer? Isso me aliviou. E eu fiquei ali não sei se foi uma hora, porque daí eu também não fiquei olhando no relógio, né? E dali um pouco eu sei que já era hora de levantar, né? O Antônio já veio, já chamou as outras crianças maiores. Então, eu acordei com a cabeça desse tamanho? Sim, Sim. né? Tomei um golinho de cafeína, um pouquinho, né? Mais tarde tive que tomar um paracetamol, que eu tava com a cabeça meio latejando, mas assim, eu não fiquei, sabe, Cássia, olhando para mim mesma. Primeiro, que eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha que arribar logo, né, o corpo, não podia dar Sim. moleza, mas isso não era de uma maneira resignada. Meu Deus, olha, tá vendo? Não, assim, com aquela disposição. Aí você fica agradecida É quando Deus manda verdade. aquele espírito de disposição, sabe? É bom Aí eu reconhecer que a gente uma música do. consegue amar mais, Sim, né? É bom. Uhum. botei a música do Frei Gilson, sabe aquele louvor para fazer uma faxina? Botei uma música do Frei Gilson, falei, vamos lá, criança, vamos recolhendo aqui. Uhum. E vem e Exato, muito tal, bem. e eles fazendo o que era possível. E deu, a minha casa tá limpa? Não tá. Tá impecável? Não tá. Mas as coisas que eu tinha para fazer hoje, foi a comida, todo mundo comeu, todo mundo tá limpo. Se tiver alguém sujo também, a gente dá uma garibada agora. Mas assim, eu fui entendendo, sabe, Cássia, a não interiorizar tanto o sofrimento. Porque eu Perfeito. sou essa pessoa que pega uma coisa pequena e faz ela ficar gigantesca. E essa coisa pequena, eu sofro por ela, eu quero que o Antônio sofra, eu quero que a minha comunidade Sim, sofra, eu quero que todo. Porque isso, sim. sabe, quero que aquilo crie perna e saia andando. De tanto que eu dou importância, né? E não também que a gente deva negligenciar as coisas, os sentimentos, né? Eu aprendi também a cuidar do meu psicológico, aprendi isso, né? Mas
que quanto mais importância, mais ênfase a gente dá para aquilo que não dá para. A gente não tem recursos para resolver naquele momento. Por exemplo, o sono do bebê, o bendito do sono. Então, o que eu posso fazer? Eu vou procurar, não sei, com uma outra mãe, com alguém do Instagram. Eu vou procurar. Por isso que hoje em dia educar filho não é o fim do mundo. Então, as mulheres, elas explicam certinho. Janela de sono, não sei mais o quê. No tempo da nossa mãe, a gente sabia assim, não deixa dormir de tarde, senão de noite não dorme. É, Assim, é verdade. vamos dizer, o curso de sono, né, Cássia? Era É isso verdade. daí. É Se verdade. dormir não sei que hora, quando for de noite, não dorme mais. É, Não dá não sei o quê, senão, não dá café, senão o menino não é dorme. verdade. Então, assim, hoje em dia, não. Hoje em dia, elas falam de umas coisas tão mastigadas, né? Sim. Você fala, puxa vida, né? Dá pra Quase entender fácil. é, dá. Dá para você apalpar aquilo ali. E você conhecendo a sua criança, nada melhor. Nada Uhum. melhor que isso. Né? E eu tiro assim, que os temperamentos, eles ajudam demais. Muito, Mas eu muito. tenho aqui, por exemplo, 4 sanguíneos que são diferentes. Que a forma. Aí tá, mas aí o que eu faço? Aí eu tenho as linguagens de amor. Então, a minha forma de expressar. Então, assim, tudo ali vai colaborando com a gente, mas no fundo, o que basta é eu conhecer. Eu conhecer que essa criança é mais irada, que ela gosta de um elogio, que ela Exato. precisa de um tempo para se acalmar, Olhar que ela não atento. vai. Uhum. Não adianta dar uma bronca, não adianta dar um castigo, que Perfeito. ela vai bater de frente mais ainda. Perfeito. Eu tenho uma criança assim. Então, assim, eu resistia um pouco com ela, porque às vezes você quer modular todo mundo e achar assim, eu queria todo mundo igual, e não é assim. E numa família numerosa, você tem essa possibilidade, porque um também dá suporte para o outro. Por exemplo, quando eu vejo que a minha paciência vai sucumbir, eu tenho o Antônio para me ajudar. E eu tenho os meus filhos também para me ajudar. Por exemplo, quando eu estou dando muita bronca, ele não sei o quê, o menino sumiu com o tênis, eu já falei para você guardar aqui, aquela chatura de Sim, mãe. sim. Ele tem um irmão que vai lá e acha o tênis, ajuda ele É a procurar. verdade. É Naquela verdade. minha É impaciência, sabe? verdade. Então, assim, ele meio que aplaga, deixa eu aplacar olha, É verdade. já guarda isso daí, quebrou, não sei o quê. Tem um irmão ali que dá uma mão para É ele. verdade. Eles não ficam assistindo, sabe, o Cássia, um se lascar, ó, tá vendo, né? Não, eles querem. Eles querem o bem daquele irmão, né? E às vezes eu Uhum. acho bonito que assim, eu fico quase que um carrasco e eles ali, todo mundo junto, tentando. E isso me ajuda Correndo pro também a lado me pro outro, situar, não, mas isso aqui não é? Mas é corre. verdade. Cadê? É Gente, sério. alguém, por favor, pega o vestido dessa menina. É Alguém, por verdade. favor, aí tá arrumado pra missa, derruba. Alguém ajuda essa menina a trocar de. Sabe assim? Então você vê assim que é uma comunidade aqui, sabe, Cássia? É Uhum. uma comunidade. Eles querem o bem A um do sua outro, igreja né? doméstica. Então Uhum. gente, não é uma loucura. Tem momentos que é uma loucura, tem momentos que adoece, uma Ah, sim. virose, todo mundo adoece. É E difícil. aí, mas o que acontece? Aqueles com a imunidade mais fraquinha, adoece, demora mais para sarar. Aqueles, tem uns que arriba sozinho, que quase que você não tem que dar medicação. Então, isso tudo tem um equilíbrio ali, né? Não é uma coisa que, igual uma enfermaria de hospital, que todo mundo está grave. Não, então você tem ali um equilíbrio, né? No sentido de que Deus também vai mandando uma graça. Se eu falar assim, Cássia, que eu tenho suporte, eu tenho capacidade, sabe? Não, eu sou rochedo para aguentar criança doente, criança com febre. O Joaquim estava chiando de bronquite, eu estava com meu coração na mão, Ah, sabe? Eu então. estava assim, meu Senhor, tem misericórdia, sabe? E 4 meses atrás, quando ele teve uma crise de bronquiolite, eu olhei para ele e falei, meu Deus, será possível que o Senhor vai me deixar esse neném aqui comigo só 4 meses? Senhor, não é possível. Meu Deus. Mas eu entrei na história. Senhor, se é isso da tua vontade, me dá tudo o que eu preciso para passar por isso e não maldizer o teu nome. Não é para passar isso fortona, sem chorar, sem ficar deprimida, mas não Perfeito. fala mal de ti, Senhor, Perfeito. que eu não fale mal de Uhum. ti, que o Senhor seja bendito na minha vida, mesmo com um sofrimento assim. Então não é, eu tenho medo dos meus filhos adoecer, morrer, tenho medo do Antônio morrer, é lógico que eu tenho medo de morrer no parto, você entendeu? Mas eu quero que Deus seja bendito na minha Não vida. é sobre Então, não sofrer, né, Gisele? É sobre continuar isso, amando, ser capaz de amar apesar de sim, sofrimento. sim, sim. Gisele, E amar a Deus sobre tudo, né, Cássia? é, Porque se você ama Deus,
aquele sofrimento ali, você vê que Deus presente ali, não tem, ninguém te tira a vida, né? Ninguém, né? Então é uma coisa assim extraordinária. Meu Deus, estou falando demais. Ai, meu pai, é um Então, menina, defeito. eu ia falar assim, o Danilo sugeriu, depois você vê a sua disponibilidade, claro, da gente fazer uma segunda parte, porque tem tanta coisa para te perguntar, se você Ai, pudesse, meu Deus. né? Eu agradeço, Porque, Cássia. olha, Obrigada. eu queria Obrigada. saber mais, assim, não queria saber, assim, eu imagino que seja, né? Mas para que você nos conte a questão de rede de apoio. Ah, não dá para ter filho sem rede de apoio. Eu falei, claro que dá, mas eu quero que você, né, me conte. Porque já, né, as suas empregadas Sim. aí, depois você mostra que elas estão todas escondidas aí, né? Depois você mostra pra gente, tá? Já, É. então, eu quero que Ok. a gente pode fazer uma segunda parte, porque agora a minha mãe Claro. vai trabalhar, então eu vou ter que, né, vou ter que pegar a Perfeito. Eu sei menininha, como que é. tá? Eu sei como que é. Tranquilo, Cássia. Eu Ah, agradeço pelo convite. Agradeço as suas seguidoras aqui. Rezem por mim. Né? Eu claro, sempre coloco claro. todas, que todo mundo que aparece no meu caminho, eu coloco nas orações. E não tenha medo de ser amada. Não tenha medo, né? Ser amado por Deus, né? Quanto vale o amor de Deus? Quanto custa, né? É 2 filhos, é 3 filhos, dá para contar, né? Então assim, é um Uhum, pouco isso que é o meu princípio. perfeito. Meninas, vocês que estão aqui, eu convido vocês, vão lá no perfil da Gisele, ajudem a divulgar, porque alguém comentou aqui, a Gisele precisa ser conhecida mundialmente, é verdade. Vamos levar a Gisele para o mundo. Tem que ter uma série da vida da Gisele, tem que ter um filme, tem que ter um livro, uma biografia. Vamos espalhar a Gisele aí, tá bom? Eu conto com vocês. Marque muito ela, ó, Gisele. Vejam a live da Gisele, sigam a Gisele lá no Instagram, tá bom? Posso Obrigada, contar com vocês? Cássia. Acho que vocês vão me ajudar, né? Me Porque vocês ajuda. viram que riqueza de mulher, que testemunho de vida. Gisele, eu te agradeço profundamente por tudo que você me ensinou nesses poucos minutos, poucos não, né? Acho que foi mais de uma hora e meia. Mas eu te agradeço Né? profundamente, porque eu aprendi muito com você hoje. Eu amo ver as mães mais experientes. Eu amo poder apreciar o amor que cresce dentro das famílias. Isso para mim é o maior aprendizado. Isso para mim é o que eu sempre busco, olhar para outras mães que são melhores do que eu, porque você tem muitas coisas que eu ainda não tenho, tenho certeza disso. Você tem uma alegria muito linda que me cativa, uma alegria que eu busco diariamente para trazer para os meus filhos. Então, eu só tenho que te agradecer mesmo, pedir para que Deus te abençoe imensamente, você continue dando seu testemunho aqui, tá? Que presente ter você aqui no Instagram, Gisele. Muito obrigada. Obrigada, Cássia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Quer falar alguma Obrigada, coisa gente. para Deus terminar? abençoe. Não, eu agradecer. Para quem não queria sair, não queria sair de dentro do número 1250 aqui, né, Deus está me levando por caminhos que Ele mesmo queira conduzir e eu tô disposta, tô disponível. Amém. Obrigada, Que bom. Cássia. Obrigada mesmo. Obrigada. Uma boa noite, Gisele. Um beijo, meninas. Muito obrigada Boa por estarem noite. aqui. Essa live vai ficar salva, tá, Obrigada. Gisele? Depois eu vou mandar ela pro Tá YouTube, pro joia. Instagram não me perder. Tchau. Fala tchau, Peter. Tchau. Tchau.